Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, que Deus manda para nós. Santo é o Senhor. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus, onde está escrito no livro de São Mateus, capítulo 6, do verso 30 ao 34. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, é a palavra que Deus manda para nós nesta manhã. Deus cuida da erva do campo. Deus cuida dos animais do campo. Deus cuida daqueles que não têm entendimento. Porventura Deus não vai cuidar de você? Homem, mulher de pouca fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, a tua vida está nas mãos do Senhor, e cada dia que passa, algo novo vai acontecendo na tua vida. Como nesta manhã você ouviu muitos conselhos. Você ouviu muitos conselhos nessa manhã, é porque o Senhor está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Não fique atribulado, angustiado, porque o dia de ontem que se passou, está escrito aqui: basta a cada dia o seu mal. O dia de ontem é passado. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia seu é o hoje. É o hoje que você tem que pensar. É o hoje que você tem que se projetar. É o hoje que você tem que se cuidar. Irmão, cuida da tua vida o dia de hoje, e você vai ver que os teus caminhos serão prósperos na presença de Deus. Irmão, quando o povo do Egito, o povo caminharam 40 anos indo para a terra prometida, eles não, no deserto, o que produz no deserto? Eles não tinham comida, eles não tinham vestido, não tinham sandália. Tudo Deus proveu para eles, até o pão, o maná, Deus mandou do céu. O sapato deles não estragava. Eles andaram 40 anos com o sapato que eles tinham, porque não estragava, porque Deus cuidou. Então Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua vida. Você está perturbada, irmã? Você está perturbado, irmão, com teu filho, com a tua filha? Não, de maneira nenhuma. Você não precisa se perturbar, porque Deus vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu futuro, vai cuidar do projeto da tua casa. Irmão, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E nós determinamos agora, nesse momento, os lares que estão provados, os lares que estão angustiados, os lares que estão em separação, as vidas sentimental que está dando errado no teu lar, o cônjuge que não vai bem. Nesse momento, pela pregação da palavra, nós determinamos a benção de Deus dentro do teu lar, determinamos o conjunto da família, que vivam em paz, em comunhão. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus, e que haja prosperidade na tua vida, irmão, que haja prosperidade na família, prosperidade nos filhos, prosperidade na casa, que você adquira uma casa nova, que você adquira um trabalho melhor. Irmão, o Senhor determina pela pregação dessa palavra uma mudança de vida na tua vida, porque Deus quer você hoje melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje, porque aquilo que não passou na tua mente e que você não espera, Deus vai fazer na tua vida amanhã. Então, irmão, irmã, receba esse recado em nome do Senhor Jesus e come essa palavra, porque o Senhor cuida dos lírios do campo, faz deles a sua beleza,
porventura Deus não vai cuidar da beleza da tua vida? Seja você, irmão, próspero, seja você abençoado, seja o teu lar abençoado, o teu filho abençoado, a tua maçadeira, a tua casa, a tua cozinha seja abençoada. Irmão, haja fartura na tua mesa em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um tio meu, que ele não deixava a luz acesa de jeito nenhum, porque ele queria economizar energia. Ele morreu e a casa continua acesa. Então, irmão, tem certas economias que você faz na tua vida, presta bem atenção. Tem certas economias que você faz na tua vida que nem Deus se agrada. Seja próspero, seja liberto das coisas pequenas, seja liberto, irmãos, do purgão. Seja liberto, irmão, daquilo que quer, aquele bichinho que está tentando a tua vida. Irmão, não dê valor às coisas pequenas demais dessa vida, dê valor às coisas maiores. Haja prosperidade na tua vida, pense grande. Seja abençoado você, seja abençoado a tua esposa, o teu filho, a tua casa, abençoada a tua despensa, abençoada a saúde do teu corpo, abençoada a tua fé, abençoada a tua saúde, abençoado o teu lar. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Acredite nessa benção, irmão. Irmão, deixa o dom da fé tomar conta de você e seja abençoado no nome do Senhor Jesus, que se você for abençoado, vai ser tudo abençoado. A prosperidade, quando ela vem, ela não pega só a pessoa que é próspera, ela não pega só você. Se você é o homem da casa, a prosperidade vai pegar você, a tua esposa, o teu filho, a tua casa, a despensa, a empresa, os negócios, os amigos. Não tem como a pessoa ser abençoada sozinho. Porque se ser abençoado sozinho, para quê? Não é? Nós precisamos de gente para viver. Você precisa de gente. Você precisa de esposa, de filho, precisa de marido. Você precisa da tua casa. Irmã, se você é abençoada você e a tua casa. A própria palavra diz: sejamos abençoados nós e a nossa casa. Irmão, seja abençoado em nome do Senhor Jesus e que haja prosperidade na tua vida. Irmão, Deus cuidou dos lírios do campo. Tá aqui, irmão. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimado, porque passa um fogo e queima, porventura não vai cuidar de você, que tem um coração, que tem um estômago, que tem um fígado, que tem um cérebro, que tem orelha, que tem um nariz, que tem boca, tem garganta, que fala, que ouve, que escuta. Irmão, olha quanta qualidade você tem, e Deus não vai cuidar de você? Você anda, você caminha, você dá glória a Deus, você está escutando rádio, você é abençoado, você tem prosperidade na tua vida. Irmão, você não é um lírio, apenas um lírio do campo, ou um animal do campo, não. Você tem a centelha da vida de Deus dentro de você. Irmão, irmã, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que haja prosperidade na tua vida. São 6h48 e nós temos que parar a pregação da palavra, que nós temos que ainda ouvir os irmãos que mandaram o WhatsApp, né, irmão Bruno? Mas, irmão, eu queria ficar pregando para você essa palavra, porque essa palavra, ela não tem fim, essa palavra tem vida. Tudo acaba. Cadê a casa que você nasceu? Talvez não existe mais. Cadê as roupas que teus avós vestiam? Não existe mais. Cadê o instrumento que o teu bisavô tocava? Não existe mais. Cadê a casa que o teu bisavô nasceu? Não existe mais. Tudo acaba, mas nós permaneceremos para sempre. Inclusive a alma do teu bisavô, do teu avô, está guardada para o dia da redenção eterna. Você, irmão, você é eterno. Você não vai acabar nunca. A tua alma, você vai viver aqui na terra, nesse corpo terreno. Depois que você partir desse mundo, a tua alma subirá para o reino da glória de Deus e vai ficar aguardando a trombeta soar, para você acordar no dia do Senhor e viver no gozo eterno. Irmão, recebe a palavra da vida dentro de você. Seja abençoado e próspero em nome do Senhor Jesus. Irmão, essa palavra vem na tua vida porque Deus quer te abençoar. Deus quer prosperar o teu caminho. Deus quer fazer você feliz. Seja próspero e abençoado em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do nosso Deus. Irmão, recebe essa palavra.
Busca primeiro o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Acredite em Deus. Acredite na tua vida. A tua vida era de Deus. Você tem uma vida, acredite na tua vida. Acredite no Senhor Jesus. É a palavra que Deus manda para nós nessa manhã. Deus seja sempre louvado. Amém.